E ele morre numa cruz, cumprindo as profecias. Ele é pregado no madeiro e derrama o teu sangue santo. E o teu sangue santo tipifica o sacrifício daqueles animais que era a tua lei, e agora é a nova aliança. O véu cerrado, e não há mais santo dos santos. Nós somos o templo. O Senhor reconstruiu em 3 dias com a ressurreição. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então vem, Senhor, e bagunça a nossa vida de uma maneira, Pai, que a gente não entenda, Pai. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, às vezes a gente olha as circunstâncias e quer desistir, Senhor. Não nos permita desistir, Pai. O teu amor nos une, o teu amor nos restaura. Eu creio num Deus que cura, num Deus que restaura. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Que a gente tenha fome de Ti, sede de Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, muitas das vezes nem com as palavras a gente é bom, Pai. Mas uma coisa é, o Senhor já nos alcançou. Eu peço pela vida desses meus irmãos, Pai, ao longo dessa semana, porque a gente vai embora e vai voltar daqui a alguns dias. Pai, dê alento a eles, Pai, dê paz, dê sobriedade, Senhor. Dê discernimento, ó Pai, nessa casa, Senhor. Seja com eles, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Até o final dos nossos dias, Pai. Amém. Glória a Jesus. Estão de diferente, não tá não? Eu vim com outra palavra para deixar para vocês, mas enquanto nós louvar, ministrar o louvor, o Espírito falou comigo ali, então eu tive que mudar. Glória a Deus. A palavra de hoje não é para os internos da casa. A palavra de hoje é para nós, que estamos nessa batalha. E é difícil eu traduzir para vocês o que foi o dia de honra. Ontem eu completei 1 ano sem jeito de dar o corte. Aleluia. Glória a Deus. E é uma coisa que é aparentemente pequena para muitas pessoas. Mas foi a partir desse posicionamento que eu tive, porque o Espírito me pediu, que o ministério aconteceu. E eu estou falando aqui, eu estou arrepiado, o dedão do meu pé até o arrepiado. Porque eu sei, mais do que ninguém, eu sei o que aconteceu a partir do dia 3 de outubro de 2023. Quem conhece um pouquinho da minha caminhada, um pouquinho da história de tudo que aconteceu com meu filho, como que aconteceu a minha conversão, como que eu tive experiência com Deus, sabe tudo que o Senhor permitiu acontecer com a Liade para que eu fosse alcançado. E isso aconteceu lá em 2015. Eu fui me batizar em 2018, mas eu não considero que eu me converti em 2018. Eu considero que a data da minha conversão foi em outubro de 2023. Mais especificamente em meados de setembro de 2023. Eu passava por uma dificuldade muito grande na empresa, muito grande, muito grande. E conversando com a minha esposa, eu falei assim, a minha vida parece que tem um ciclo 3 anos. A cada 3 anos eu passo por uma dificuldade grande e aí eu preciso recomeçar do zero novamente. E na minha trajetória profissional, por coincidência ou não, e eu creio que não, vinha sendo assim desde quando eu comecei a minha caminhada na área de logística em 2003. Então, a cada 3 anos, eu tinha uma crise grande, ou como funcionário de empresa, ou como empreendedor, e parecia que eu patinava. Dava resultado, ganhava dinheiro, mas um nível de esforço além do normal para isso acontecer. E naquele dia que eu conversei com ela, eu me lembro, eu estava na parte de cima da casa e ela estava lá na sala. E aí eu recebi uma ligação e como eu disse ela,
difícil, profissionalmente difícil. E eu olhei para ela lá embaixo e o que está acontecendo de novo. Presta atenção que sim. E ela falou, você precisa pela primeira vez agir diferente. Você precisa não quebrar esse ciclo e permanecer nesse projeto. Se você está entendendo isso, para que as coisas aconteçam de forma diferente. E para eu atravessar aquele momento, o Pedro trabalha comigo, ele lembra um pouquinho dessa fase. Falei para eu atravessar esse momento, eu preciso buscar a Deus e eu preciso entender o que é que esses ciclos acontecem. E aí, eu li um abençoado livro que eu sugiro que todos leiam, pastor Antônio Júnior, que o título é Quebrando Ciclos. E a maneira como esse livro chegou na minha mão foi uma maneira sobrenatural, que eu estava nessa discussão, né, eu estava nessa reflexão sobre esses ciclos profissionais na minha vida e que, por serem ciclos profissionais, afetavam dentro da minha casa também, por consequência. E eu fui ao shopping com meu filho, com os meus filhos, e resolvi passar na livraria com esse assunto na minha cabeça. E aí eu passei pela estante, falei assim, onde tem livros cristãos aqui? Eu não sabia, ali na sala de escola deixou. E aí a moça indicou a prateleira e eu fui olhando de forma aleatória. E tinham vários livros assim, um do lado do outro, mas tinha um que estava virado de frente. Justamente ele, quebrando-se. E aí eu não tive dúvida que era Deus falando comigo, peguei o livro, comprei, e eu devorei o livro em um dia. E o pastor Antônio Júnior, ele não o conheço pessoalmente, tá? Nem assisto as pregações dele. Foi uma coisa assim, Deus. Ele aborda alguns temas no livro que tem a ver com andar fora da obediência. E quando você se submete a Deus, no sentido da obediência, você quebra ciclos viciosos na sua vida, porque você passa a agir não de acordo com a sua carne, mas de acordo com o Espírito. E a gente sabe disso, a gente conhece a palavra, a gente estuda, a gente lê, e a gente sabe o quão é difícil, quanto é difícil. Então, teus irmãos internos sabem disso. Você fugir das vontades da sua carne para andar em Espírito. E quando eu terminei de ler aquele livro, eu tive a sensação assim, não deveria ter lido. Eu lembro como se fosse hoje. Porque mexeu em gavetas minhas que eu não queria abrir. Por isso que eu sugiro que todos leiam. Um livro muito profundo, baseado na Bíblia, tem muitos versículos. Ele é um cara de bastante conhecimento teológico. E mexeu profundamente comigo. Mexeu muito mesmo. E aí eu percebi que os ciclos dos quais eu estava percebendo que eu não saía a cada 2 anos, eram ciclos que, por conta das minhas decisões erradas, se repetiam. E eu tomei uma decisão naquele dia e falei, eu vou quebrar esse ciclo. E eu falo, não sei se dá para ver. Foi uma experiência muito forte com Deus. Muito forte. E eu tomei a posição de algo que o Espírito estava me incomodando. E olha, o beber socialmente é um grande equívoco da nossa parte. Porque o beber socialmente, a que ponto? Porque temos resistências no nosso organismo diferentes. Você pode beber socialmente 2 latas e ficar bêbado. E você pode beber socialmente 2 caixas e não ficar bêbado. É verdade.
E eu tinha como programa de final de semana, os meus momentos de lazer era basicamente comer e beber. Dentro da minha casa, ou na casa de amigos, pessoas próximas. Nada de bar, nem boteco, nada disso. Mas bebia-se muito. Você começava um churrasco meio-dia e acabava 8 horas da noite. E aí você está ali comendo e bebendo, comendo e bebendo. E quando você percebe que você vai recolher o lixo quando acaba tudo, você tem sacos e sacos de lata de bebida no lixo. E é incrível que quando eu me posicionei nesse assunto, eu estava indo para um churrasco. E aí eu falei, preciso parar para comprar bebida para levar. Me perguntei para minha esposa, falei, você vai querer beber o quê? E ela falou assim, eu vou beber cerveja com você. Eu falei, mas eu vou beber cerveja sem álcool. E aí ela esboçou uma reação de comemoração que ela implicava comigo, que eu estava bebendo. E eu falei, para. Eu lembro como se fosse hoje, diabo. Falei, para. É uma coisa minha com Deus. Claro. E ela falou assim, então pega 3 latinhas para mim de cerveja normal. E eu comprei a primeira parte de cerveja sem álcool. E no começo foi muito curioso, porque o pessoal queria tirar sarro. As pessoas próximas queriam fazer gozação. Ah, Temer, você, não sei o quê, tal, tal. E aí eu comecei a explicar o motivo. Falei, gente, não briga com isso, isso é um assunto sério. Aconteceu isso, diversas experiências. O Espírito falou comigo assim, sensato. Eu recebi a visitação do Espírito. E aí as pessoas, alguns insistiam em brincar, muitos anos caminhando comigo, tinha liberdade. Outras achavam estranho e outras ficavam curiosas. E as pessoas curiosas começaram a querer entender o motivo tão profundo para eu mudar de posição daquela forma e começaram a refletir sobre o mesmo ponto de vista que o livro me fez refletir. E algumas deixaram de beber. Glória a Deus. E à medida que eu me posicionei em relação à bebida, isso serve para vocês em relação a todos os vícios, o Senhor começou a me liberar muitas coisas. Precisamos entender a diferença entre experiências sobrenaturais e comunhão com o Espírito. São coisas diferentes. Experiências sobrenaturais eu tive várias no hospital, depois do hospital. Mas comunhão com o Espírito só a partir do momento que eu me posicionei. E quando eu me posicionei, ele foi me dando direção, ele foi me mostrando as coisas que ainda vão acontecer. E eu, em fevereiro de 2024, ano seguinte, já estava desde outubro sem beber. Então já eram lá 6 meses. O Senhor começou a me mostrar as coisas e eu recebi a orientação dele e disse, escreva o que eu estou te mostrando. Maravilha. Escreva porque vai acontecer. E as pessoas, se você não escrever e imprimir o livro, as pessoas vão achar que você escreveu depois. E isso é um sinal de que eu estou nesse projeto. Amém. E eu quero que você escreva para que quando você dê ciência do livro, depois que tudo se encontra, não de ciência, né? Que vão achar que é pretensão da sua parte. Então, espere acontecer para que quando você mostre, as coisas já tenham acontecido, já sejam efetivas. E eu estava na minha filial, eu tenho uma filial em Jabotão dos Guararapes. Quando eu recebi essa orientação do Espírito, estava terminando de tomar café. O Espírito falou para ele, escreva tudo o que eu estou te falando em bem livro. E eu escrevi esse livro, imprimi. E até um fato curioso, que o Lucas, que é nosso pastor lá na Mulher Simples, ele prefaciou sem ler. E eu falei, cara, eu queria que você prefaciasse. Você tem grande importância na minha evangelização. Mas eu não posso deixar você ler. Então, como é que eu vou prefaciar sem ler? Eu falei, pede para o Espírito.
Se o Espírito me mostrou tudo que vai acontecer, ele vai acontecer também. E ele prefaciou e parece que ele leu, né? Isso é uma engraçado. E por que eu estou contando tudo isso? Não existe nada de especial em mim, o indivíduo ter. Sou igual ao Renan, igual ao El, Pedro, qualquer um de vocês. Jorge. A questão é a obediência. Porque era algo que, sem eu perceber, já tinha tomado conta da minha vida. E Deus, como é muito gracioso e amoroso, e cuidadoso, protetor, ele falou: eu preciso gerar algo nele para que ele entenda o poder que há na obediência. Amém. Amém. E é impossível eu narrar para vocês aqui, se eu fosse ficar dias contando, tudo o que aconteceu depois desse posicionamento. Para obedecer. Porque mesmo para mim, que já escrevi, já sei o que vai acontecer, estou vendo acontecer, ainda é surreal. E as clínicas de recuperação, está escrito lá no livro, vocês vão ler oportunamente. O Senhor me diz, não se preocupe com os recursos, eu enviarei todos eles. Amém. E as casas de recuperação, elas surgiram depois que a primeira pessoa pediu tratamento. Então, à medida que o Ministério vai precisando dos recursos, porque pessoas precisam desses recursos, não nossa. O Senhor vai abrindo as portas. E eu não fui atrás da Proada e eu não fui atrás da Clínica Nova Vida. Ambas foram lá no Poreto. Aleluia. E eu queria falar um pouco sobre o que diz a palavra de Deus em relação a esse tipo de trabalho que a gente faz. Que é um ministério que não é nosso, é do Senhor Jesus, mas que ele nos dá a chance e o privilégio de participar. E o que é mais louco de tudo isso, e libertador ao mesmo tempo, é que eu não convidei ninguém para participar desse ministério. É verdade. Porque seguia uma outra palavra que me deu. Não convide as pessoas, eu as enviarei. Não é verdade? É verdade. É verdade. Então eu entendo que todos que estão aqui, e o que o Espírito falou comigo ali enquanto eu observava o louvor, foi exatamente isso. Que quando eu vi o louvor acontecendo, mais cedo o pastor Pedro me ligou, nos liberando de direto. Porque ele entende que tem pouca gente, e o nosso tempo é escasso. E a minha palavra para ele foi: pastor, esse trabalho não é para vocês, esse trabalho é para nós mesmos. O Senhor Jesus quer gerar algo em nós, para o que está por vir. Não tem a ver com esse momento. A gente vem com a ideia de abençoar vocês, mas a gente tem abençoado. E não importa se é uma pessoa ou se são mil. É verdade. E aí eu fiquei observando vocês, e eu digo, o pessoal acha que é só uma frase, mas é verdade. O quanto que é uma honra para mim, para minha vida. Aleluia. Porque foi o Senhor Jesus que mandou. Aleluia. E isso é precioso demais. É muito precioso. E pensar que Jesus, no alto da sua soberania, ele incomodou você, É verdade. para se achegar nesse projeto. É. Nós não somos um grupo de amigos chegados. Nós somos um grupo de servos de Cristo. E isso é poderoso demais. Isso tem mexido muito. Porque cada passo que a gente dá na direção que ele mandou fazer, é como se a gente estivesse marchando para atravessar o mar e eu sabendo que ele vai se abrir. Incrível isso. Não sei se vocês entendem a profundidade. Isso tem mexido muito comigo. Muito. E por saber que ele está no jogo, uma mensagem antiga, que eu acho que eu nunca falei sobre ela, que Deus me deu, que o título é Crente de Verdade.
E aí começa com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. Que é o que leva uma pessoa a ter compaixão. Você já parou para pensar sobre isso? O que leva alguém como nós deixarmos de lado as nossas atividades, os nossos próprios interesses, para vir aqui numa sexta-feira à tarde, ou ir no Coreto segunda-feira à noite, para deixar a palavra de Deus para alguém que não pode nos dar nada em troca. O que leva? Marcos 12, versículo 30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. E aí eu vejo a adoração, o louvor, que é a única coisa que nós podemos dar para Deus é o nosso louvor e a nossa adoração. É a única coisa que a Bíblia diz que ele recebe de nós. Mas ele deixa uma ordem clara, que é amar o próximo como a nós mesmos. Em João 15, 13 diz assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Ei, irmão, subiu a régua. Vocês percebem, não? Em Marcos, ele manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. Em João, ele fala: amem o próximo como eu os amei. Ei, gente, Jesus nos amou a ponto de se dar, de dar a sua própria vida por nós. Romanos 8,36 diz assim: como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. E Paulo aqui nesse trecho, ele não está falando só dele como apóstolo, mas de todo aquele que se diz cristão. E aí o El, na pregação dele antes de mim, ele falou algo que precioso, que talvez ele nem tenha percebido. Mas o ato de pregar a palavra, levar as boas novas, é o maior ato de amor a Deus que a gente pode demonstrar. Não é sobre a liturgia. Não é sobre a visão da instituição. Deus não está nem aí para isso. Eu fico imaginando ele aqui agora, e a gente sabe, Mateus, capítulo 20, versículo 18, diz isso, que onde 2 ou 3 estão reunidos, ele está lá. Eu fico imaginando ele sentadinho ali no lado da Letícia, olhando essa reunião e falando assim: rapaz, esses caras entenderam tudo. Amém. Tá tranquilo lá na empresa, Pedro? Sim. Eu não estou preocupado. Porque quando tudo isso aconteceu, foi a primeira coisa que eu entreguei. Amém. Pessoal, o que eu posso fazer? Marcos 8,34 diz assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, por causa das boas novas, a salvará. Aleluia. Em Marcos, ele mandou a gente amar o próximo como a nós mesmos. Em João, ele mandou a gente amar o próximo como ele nos amou. Depois ele diz para a gente deixar a nossa vida de lado e tomar a cruz
Eu entendo, nessa sequência aqui, que ele vem cada vez mais subindo essa régua. Glória. Se a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente precisa, de fato, tomar a nossa cruz. Marcos 15, 21 diz assim: um homem chamado Simão, Cirene, passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Jesus não estava conseguindo mais. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Nós, irmãos, quando estamos à frente de um trabalho como esse que Jesus nos deu, nós precisamos pregar o evangelho sem a necessidade de abrir a nossa boca. E eu fico muito mexido com tudo que a gente está fazendo, não porque há mérito em nós, que não tem mérito nenhum, mas porque demonstra para quem está em torno, ao entorno, que nós estamos firmados em obediência. Outro dia alguém me corrigiu sobre o testemunho que eu dei lá na igreja, sobre o projeto, dizendo assim: Temer, eu vi que você falou que você demorou para obedecer porque você achou que poderia ser algo de você mesmo, alguma vontade sua. Cara, você me perdoa, eu te conheço. Eu acho que não ia ser sua vontade abraçar mendigo sem banho na rua. E eu falei, cara, não é que é verdade mesmo? O que a gente não pode esquecer é que qualquer uma daquelas pessoas pode ser Jesus. Amém. Marcos 8,36 diz assim: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Toda a tentativa que nós temos de salvar a nossa própria vida, seguir o caminho da nossa carne e não morrer, que é viver pelo Espírito, sempre, todas as vezes, nos trará prejuízo. Esse lugar de obediência nos protege. Amém. Eu tenho muitas das minhas perguntas sem resposta. Eu sempre começo com o El, que a gente troca mais ideias sobre isso, o rumo das atividades do ministério. Mas eu não posso acelerar o tempo. E eu nem posso pedir que Deus me dê a resposta que Ele não quer me dar. Porque às vezes o silêncio de Deus é a resposta que a gente precisa. Mas a gente precisa se manter nesse lugar de obediência. Jesus, ele é conhecido na Bíblia como a pedra angular. Vocês sabem o que é pedra angular? Pedra angular é a fundação da edificação. Eles chamavam assim antigamente. E nós temos duas opções quando a gente encontra com a pedra angular: tropeçar nela e seguir a nossa vida, ou deixar que ela caia sobre nós, nos transforme em pedacinhos e nos reconstrua como um vaso de barro. E sabe o que é triste? Muita gente tropeça na pedra e segue em frente. São poucos que permitem que ela caia sobre ele próprio para se transformar em uma nova criatura. Não é assim. Nós estamos vendo aqui nesse trabalho que a gente está fazendo. Quantas pessoas nós trouxemos para cá que foram embora? Pessoas que fecharam uma porta que Deus abriu. Como é que a gente faz, irmãos, para permanecer nesse lugar?
Alguém tem algum palpite? Se submeter. Nós não temos outra opção. Se a gente sair do lugar de obediência, Aí sim nós vamos perder a visão. Mas não é visão de placa. Não é visão do que eu acho que eu deixo de achar. É a visão vertical aqui, ó. É a visão que Deus, que quando eu olho para Deus, Ele me dá. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam com boas ideias e eu falo, olha, nós precisamos esperar Deus falar. Eu já pensei em muitas coisas sobre esse projeto da Rosa. Mas nem sair de lá a gente pode, se Deus mandar. É, não é? E aí, como é que a gente faz para se posicionar no propósito de Deus? A gente tem que orar. Olha o que diz lá em Tiago 4:3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Querem o que não têm e até matam para conseguir. Invejam o que outros possuem. Lutam e fazem guerras para tomar deles. No entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E nesse processo de outubro para cá, que eu contei para vocês um pouco, qual foi a chave? A minha oração para Deus não foi para Ele fazer o que eu queria, mas para Ele me colocar sob o seu propósito. E quando eu disse que eu entreguei algumas coisas, eu entreguei mesmo. E às vezes as dificuldades vêm e eu fico pensando assim, será que não é Ele me tomando? O Luiz Hermínio, ele fala um negócio perturbador. Você já ouviu? Ele fala assim, não espere que Deus abençoe uma vida que Ele quer que você perca. Eu ia arrepiar isso. E muitas vezes eu fico refletindo sobre as dificuldades, empresarialmente falando, e eu falo assim, Senhor, tô pequeno. Tô pequeno. Desafio. pela oração, anotação minha, eu vou finalizar. Pela oração, a mente se ajusta ao plano e ao coração de Deus. Oração não é para mera satisfação da vontade pessoal, mas para que a vontade de Deus se concretize em nossa existência. A oração é necessária para que possamos cumprir as ordens baseadas na palavra de Deus e os papéis que Deus deseja que cumpramos. Eu já falei uma vez e vou repetir. Ele pode fazer com qualquer um, mas ele nos dá a chance de participar. E o ponto-chave de tudo é, ele não vai responder a nenhuma oração fora do propósito que ele tem. E aí a gente precisa entender isso. E se posicionar nesse lugar de obediência, entendendo a relevância que a gente tem dentro das atividades desse ministério que o Senhor nos colocou na mão. Porque eu entendo que à medida que o tempo vai passando, vai ficar mais difícil. A gente acaba sendo consumido por outras atividades. E a gente acaba querendo delegar e, olha, essa sexta eu não vou, essa segunda eu não vou, daqui a pouco não vai nem sexta nem segunda. E quando vê, ficou 60 dias fora. E a gente tem que entender que esse não é um projeto do Temer, do El, da Pia, do Jonathan, do Walter, do Pedro, do Renan, não é. É um projeto de Deus e ele, como de uma forma assim sobrenatural,
ele está atraindo as pessoas para o centro dessa vontade dele. Vocês podem reparar, gente. Eu não sei se eu comentei com vocês, vou encerrar. Segunda-feira retrasada. Não, se é retrasada não, acho que tem um mês mais ou menos. Eu tinha uma pessoa que me ajudava com as coisas das redes sociais do ministério. Prestava serviço para mim na empresa e eu aproveitava ele para isso. E ele dizia que fazia de forma voluntária essa atividade do ministério. Mas quando eu cortei o contrato dele com a empresa, ele parou de fazer. E eu pedi uma vez, pedi duas vezes, e na segunda-feira eu falei, cara, atualiza para mim o banner com as datas do nosso encontro. 10h30 da manhã. Ele falou, já estou fazendo, e não mandou. E aí quando foi mais ou menos 10 para 5 da tarde, eu estou saindo da empresa, e eu não estava nem orando, eu estava conversando com Deus. Eu entrei e falei, senhor, o senhor podia arrumar alguém para fazer isso para mim, porque isso é importante para a gente alavancar o ministério, né? A rede social hoje é importante. E aí, 5h30 da tarde, eu recebo uma mensagem desse tamanho do Helder. Glória a Deus. Meia hora depois. Estou fazendo o serviço dele. E falando, cara, eu tô ouvindo aí o que você está fazendo de evangelismo, eu tenho essa pegada, eu queria ajudar em alguma coisa. Glória a Deus. Eu falei para ele, mostrei para ele as duas conversas lá Glória. do Coreto, quando ele chegou. E aí eu cheguei lá e falei, cara, eu nem estava orando, estava trocando uma ideia com Deus, assim, dirigindo. E não é à toa. Uhum. E o que eu queria chamar a atenção para vocês, disso que eu li aqui, é o privilégio que a gente tem de perceber isso acontecendo. Sem nenhum outro tipo de interesse da nossa parte. É verdade. Que interesse que a gente tem? Só que a gente precisa se preparar. Porque a gente vai... Uhum. E se preparar, no sentido de orar, então se colocar aqui embaixo, esse é o propósito. Amém. Então o que a gente faz não pode ser confundido com serviço. O que a gente faz é devoção. Vê que dizer? Sim. O lugar de obediência é um lugar que sempre dá os todos. Amém. Muitos não. Quando você está no lugar de obediência, você não transforma um sujo, não. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Tem alguém que quer orar? Quer orar, Jorge? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Digo talvez, história, eu sei que nós não estamos no prazer grande e essa desenvolvimento. Eu vou fazer aqui. Graças ao Senhor. A oportunidade de ter. Eu falo grande com suas irmãs. Amém. Amém. A casa do Pai, vocês não devem tentar. Amém. Pai eterno, Senhor Todo-Poderoso, agradecemos a sua bondade, somos eternos. Todos os colocados, Pai, difícil que pediram aqui, Pai, dos seus fazeres, Pai, dos particulares, e vim trazer a palavra do Senhor, que a palavra que liberta é a do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ter os irmãos aqui, Pai, continue abençoando, protegendo e guardando o caminho deles, Pai, abrindo cada vez mais, Pai, caminho para que eles possam, quando eles estiverem, levar a sua palavra. Em Amém. nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Como que somos visual do El também, eu também estou com o visual. Não tinha gente que visual, não tinha. Ao falar nisso, será que